Eu tava preocupado com isso, porque eu não tô assinando a lista, né? Porque eu tô até trabalhando, aí não tem como eu estar assistindo sempre, ao vivo. Uhum. Obrigado, Elaine. Nada, meu filho. Pronto, galera. Então, boa tarde. Vou começar aqui a nossa aula de reações orgânicas de dioxirredução. É um assunto um pouquinho extenso, por isso a gente vai dividir em algumas partes aí, certo? Provavelmente em duas partes. A gente vai ver no decorrer das aulas, dependendo da interação de vocês, a gente vai ver se vai precisar de mais uma aula, tá certo? E aí, em relação ao jogo que a gente vai fazer, se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar para o final da aula, certo? Porque até quem quiser se candidatar para fazer o vídeo, a gente vai fazer o sorteio também, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula de oxirredução. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, ver se vocês estão lembrando de quando vocês estudaram oxidação e redução lá em reações inorgânicas. Vocês lembram que vocês calculavam o NOx, o número de oxidação? Alguém lembra disso? Eu me lembro, eu fiz isso ano passado. Gabaritei, inclusive. Eita, muito bem. Comecei já a gravar. Bom, galera, então é isso. Aqui na orgânica, a gente também estuda esse número de oxidação, certo? Então, eu vou só fazer uma revisãozinha rápida sobre o que é oxidação e redução, certo? Então, vamos supor aqui, deixa eu pegar só o apontador. Vamos supor aqui que a gente vai ter uma reação em que o sódio, ele vai doar um elétron para o cloro, para formar o cloreto de sódio, certo? Que é uma ligação iônica, certo? Entre um metal e uma metal. E aí, o que acontece? Esse sódio, para ele completar a regra do octeto, né, para atingir a sua estabilidade, ele vai doar um elétron para o cloro. Dessa maneira, o cloro, ele acaba aumentando a sua carga, né, porque o estado fundamental dele ele só teria 7 elétrons, que no caso seria a carga zero. E aí, quando ele ganha esse elétron do sódio, ele passa a ter uma carga de -1, como a gente está vendo aqui, certo? Então, ele fica carregado negativamente. E o sódio, quando ele doou esse elétron, ele ficou com a carga positiva, porque ele perdeu o elétron, e o elétron ele tem carga negativa, certo? Então, quando a gente tem essa perda de elétron, ou aumento da carga do elemento, de um elemento, a gente tem o que a gente chama de oxidação, certo? Então, é quando um elemento ele perde elétrons, ou a gente também pode interpretar quando ele aumenta a sua carga. E essa carga a gente dá o nome de número de Knox, certo? Quando ele recebeu ele perdeu um elétron, ele ficou com NOx mais 1, certo? E o cloro aqui, ele ficaria com NOx -1, ok? E aí, em contrapartida, como o cloro, ele ganhou o elétron e reduziu a sua carga ou o seu número de oxidação, ele acaba sofrendo redução. Então, é isso, galera, o que a gente chama de oxidação e redução. A oxidação, quando há uma perda de elétrons ou aumento do número de NOx, e a redução, quando há o ganho de elétron ou a diminuição do número de NOx, certo? Quando a gente tem um composto que ele tem ligação covalente, por exemplo, como o ácido clorídrico, há um compartilhamento de elétrons. E em vez de ficar cada um com uma carga, cada elemento da molécula com uma carga, ele fica parcialmente carregado. Por quê? O cloro, ele é mais eletronegativo, vejam aqui a nossa fila de eletronegatividade, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, esse par de elétrons que é compartilhado entre o hidrogênio e o cloro fica deslocalizado em direção ao cloro. Então, ele fica com a carga parcialmente negativa. Deixa só... Alguém entrou aqui. E aí, ele fica com a carga parcialmente negativa. Então, a gente, em compostos covalentes, o número de NOx aqui vai ser dado em relação à diferença de eletronegatividade para eles, né? Então, o cloro seria um NOx -1 e o hidrogênio com NOx mais 1, certo? E como nas moléculas orgânicas, as interações são do tipo covalente do carbono, que pode ser com hidrogênios, com ele mesmo, com enxofre, com
os halogênios com nitrogênio e oxigênio, a gente vai trabalhar nesse sentido de deslocamento de carga, certo? Para definir o NOx de cada carbono dentro daquelas moléculas orgânicas. Vamos ver aqui, por exemplo, esse composto aqui, certo? O metano. E aí, o que acontece? Cada ligação compartilhada que ele tem com o hidrogênio aqui, o que acontece? O elétron dele vai ser deslocalizado para o carbono, certo? Formando uma estrutura semelhante a essa. Então, quando a gente tem uma ligação com o hidrogênio, a gente dá uma carga de -1. Cada ligaçãozinha dessa com hidrogênio, a gente dá uma carga de -1, certo? Para o carbono. E aí, se ele for um elemento mais eletronegativo, esse elemento mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron para ele. Então, a gente dá uma carga de +1. E quando é carbono com carbono, eles compartilham de forma igualitária. Então, a gente conta com uma contribuição 0 para o número de NOx. Tudo bem? Vamos fazer aqui alguns exemplos que a gente fixa melhor, tá? Ó, aqui. Vamos ver, aqui a gente está ocorrendo a oxidação de compostos orgânicos. Certo? A gente está adicionando, e essa oxidação normalmente... Licença, professora. Oi? Sim? Não apareceu o íconezinho da gravação. Será que tá gravando mesmo? Tá gravando aqui. Eu já coloquei, tá gravando. Certo, obrigado. Obrigada também. Bem, e aí a cada vez que a gente adiciona esse oxigênio, a gente está promovendo uma oxidação. Vamos ver como é que isso acontece, ó. Por exemplo, a gente tem esse carbono aqui na molécula, certo? No etano. A gente vai ter, ó, 3 ligações com o hidrogênio e outra aqui com o carbono, certo? Então, cada ligação dessa de hidrogênio, o hidrogênio está dando elétron, então vai equivaler a uma carga de -1, certo? Só que como são 3, aí a gente vai ter um número de oxidação de -3, certo? Quem aqui, aí no caso aqui contém a presença do oxigênio. Vamos lá, aqui o nosso etanol, certo? Tem uma ligação com o oxigênio, 2 ligações com o hidrogênio e uma com outro carbono, certo? Então, uma com oxigênio, o oxigênio vai tirar, porque ele é mais eletronegativo, então vai representar +1, certo? E com os hidrogênios, como a gente já está vendo, -1. E como são 2, a gente vai ter, no caso, no total, de -2, certo? E carbono com carbono, 0. E aí a gente vai ver aqui, ó, que vai ficar, então, uma carga de -1, certo? Ó, -1, mais 1 e 0. Então, vai resultar em -1 o NOx aí desse carbono que está aqui ligado. Alguém gostaria de tentar dizer qual é o NOx desse outro carbono aqui? Percebam, ó, que ele tem 2 ligações com oxigênio e uma com hidrogênio e outra com carbono. Alguém pode chutar aí o número do NOx desse carbono aqui, desse aldeído? Chutar 0. Acho que é 0. Ó, vamos ver se é 0, porque aqui são 2 ligações com oxigênio, 2 com +1, certo? Então, aqui só com o oxigênio vai ser +2. E aqui uma com hidrogênio, -1. E 0 aqui com esse outro carbono. Então, a gente vai ter +1. Entendeu por quê? Porque cada ligaçãozinha, cada compartilhamento desse é que a gente vai contar com +1 do oxigênio, porque tem a dupla, tá certo? Entendi. Certo? E aqui, por exemplo, no ácido carboxílico, qual seria? Ele vai ter 3 ligações com oxigênio e uma com carbono. Alguém chuta aí? Mas no caso, esse oxigênio com OH vai ser positivo ou negativo? Então, a gente vai contar diretamente isolado, tipo o carbono com o oxigênio, porque esse oxigênio aqui, ele está ligado. Ele está ligado lá ao carbono e está ligado ao hidrogênio.
Mas como a gente está avaliando só o carbono, a gente considera só ele interagindo com o outro. A gente não considera esse da lateral, o outro que está interagindo com o oxigênio, certo? Então, vão ser essas 3 ligações com o oxigênio. Então, vão ser 3 ligações doando um elétron do carbono para o oxigênio, certo? Compartilhando, esse elétron está mais direcionado para o oxigênio. Então, a gente teria, ó, 1, 2, 3 ligações desse tipo. Então, seria, ó, mais 3. Entendeu? Vocês estão entendendo? Era o que eu tava pensando mesmo. Uhum. Pronto. Agora vem, ó, mais uma curiosidade. O gás carbônico. Como seria o NOx dele? Vamos mostrar aqui o gás carbônico. Vou só mostrar para vocês. Ele tem uma estrutura planar em que, para completar as 4 ligações de carbono, ele faz 2 ligações com cada oxigênio. E aí, qual é o NOx desse carbono? Muito bem, galera. Mais 4, certo? E assim é que vai funcionando. Deixa eu aceitar. Pronto. E assim é que a gente vai determinando o NOx isoladamente dentro da molécula, certo? A molécula orgânica. Então, essa oxidação ela ocorre com a inserção de oxigênio dentro da molécula orgânica e uma redução é justamente a saída desses oxigênios dentro da molécula, certo? Aí existe também, muito presente na química orgânica, compostos nitrogenados. E as ligações com nitrogênio também vai valer mais 1, certo? Então, aqui, galera, ó, tem 3 ligações com nitrogênio. Qual é a carga? Qual o número de NOx desse carbono? São 3 ligações e o nitrogênio é mais eletronegativo. Isso mesmo, galera, mais 3. E aqui, ó, no imina, a gente vai ter 2. Então, vai ser 2 e aqui mais uma com o outro hidrogênio, certo? Então, vai ser mais 2 desse grupo aqui, ligado com o nitrogênio, e esse aqui com o hidrogênio, menos 1. E aí, que a gente vai ter mais 1, certo? E aqui a gente vai ter 2 ligações com hidrogênio e uma com nitrogênio. E aí, qual vai ser o desse? Mais 1 aqui e menos 2 com os hidrogênios. Isso aí, mais 1. E é assim que a gente vai vendo o NOx dentro de um carbono específico de uma molécula orgânica, certo? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não. Certo, beleza. Então, vamos partir agora para as reações em si, de oxidação e redução, beleza? O primeiro grupo que a gente vai ver vão ser as oxidações que ocorrem em alcenos, certo? E a gente vai ver que existem 3 tipos de oxidação que ocorrem com esses alcenos. É a ozonólise, a oxidação branda e a oxidação energética, certo? Então, vamos ver primeiro aqui a ozonólise. A ozonólise, ela acontece quando a gente tem no meio reacional o ozônio, certo? Como o próprio nome diz. E a gente também vai precisar de água e zinco. A gente vai entender por que precisa de cada um desses na reação. Aqui a gente tem, ó, o exemplo dessa reação. Estou mostrando o número de NOx para vocês verem, caso vocês tenham dúvida. E para dizer que está ocorrendo a oxidação. Ó. Percebam que está saindo de um NOx negativo e 0 para NOx positivo mais 1 e positivo mais 2. Então, está havendo uma oxidação. Bem, então é assim. O ozônio, ele vem, galera, e ataca essa dupla. Ele entra dentro dessa dupla, formando essa estrutura. Essa estrutura aqui, que a gente chama de ozonídeo ou ozoneto, certo? Ele entra dentro da dupla ligação, ele é bem agressivo, essa reação, certo? E aí, quando ele entra e tem água no meio, ele acaba interagindo, esse oxigênio entre os carbonos, ele sai para interagir com essa água, formando o peróxido de hidrogênio.
certo? E quando ele sai, ele quebra a molécula e para completar as ligações de carbono, ele vem e forma duplas ligações, certo? E aí, ó, perceba que nessa primeira parte da molécula, onde ela foi rompida, né? No local onde ela foi rompida, a gente vai ter, ó, a formação de um aldeído, que foi a dupla que formou, e o hidrogênio que já estava presente lá no carbono, que fazia parte da dupla, certo? Nessa outra parte, a gente não tinha hidrogênio, então a gente ficou só com a dupla com carbono, formando então uma cetona. Esse zinco, galera, ele é usado justamente para consumir esse peróxido de hidrogênio e evitar que continue havendo oxidação nessas duas moléculas de aldeído e cetona, certo? Mas aí existe uma questão que é que a gente tem que observar como está a ramificação desses carbonos que fazem parte da dupla ligação. Porque pode ser que não forme aldeído, forme só cetona ou também só aldeídos, certo? A gente vai ver aqui no próximo slide. Ó, vamos ver aqui. A gente está vendo o carbono primário, ó, tá ligado só com o carbono, e aqui também outro primário só com carbono. Então, quando ele for formar a dupla com o oxigênio, ele vai entrar aqui e aqui, né, formando aquele ozonídeo lá que a gente viu, vai romper aqui e a gente vai ter, ó, 2 aldeídos. Então, não necessariamente uma reação de ozonólise com oxigênio vai produzir aldeído e cetona. Ele pode produzir só aldeído também, certo? E só cetona também, como é o caso dessa outra reação, em que a gente tem carbonos, ó, secundários. Então, os 2 carbonos que fazem parte da dupla são secundários. Então, ele forma, ó, 2 cetonas, porque não vai ter o hidrogênio para formar o aldeído, beleza? E aí, vocês estão com alguma dúvida em ozonólise? Oi, pode dizer, Guilherme. Muito rápido, tá achando muito rápido a aula? É isso? Quer que eu vá mais devagar? Tá certo. Bom, então, você em alguma coisa específica você não entendeu? Não entendi. Não, sem problema, para dizer, mas que a gente tá para aprender. Não entendeu o último da cetona. É o da cetona, né? Essa última reação? Certo. Beleza. Então, a gente vai ter aqui, ó, um carbono que ele tá ligado a outros 2 carbonos. E aqui também está ligado a outros 2 carbonos, certo? Ele não vai ter um hidrogênio como o carbono primário que a gente tinha aqui, ok? Então, o que vai acontecer? Quando ocorrer a ozonólise, que aí vai adicionar os oxigênios aqui nos carbonos, e quebrar, ele não vai ter um outro hidrogênio, porque ele está ligado só a carbono. Então, por isso, ó, ele vai formar somente uma cetona, que aqui no caso é a propanona, certo? Nesse caso aqui, como ele tinha outro hidrogênio, ele acaba, ó, ficando com a dupla do oxigênio e o hidrogênio, que é a função de aldeído, certo? Que aí por isso a gente dá o nome de etanal. Ficou mais claro agora? Tá certo. Qualquer coisa pode dizer, certo? Bem, aí essa no caso é a reação de ozonólise. Lembrar que ela tem que ter a presença do nosso oxigênio, aqui, certo? De água e o zinco para que ela ocorra, certo? Que é o meio reacional dessa reação é o que vai dizer se vai acontecer a ozonólise ou as outras dois tipos de oxidação que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui é a oxidação branda. Ela é um pouquinho diferente, porque não vai ser com ozônio. Ela vai ter um agente oxidante, que é o permanganato de potássio. O meio para essa reação de oxidação branda acontecer vai ter que ter o permanganato de potássio, certo?
vai ter que ser um meio aquoso, ou seja, com a presença de água, e pode ser só um meio aquoso ou um meio alcalino, ou seja, com a presença de uma base, que vocês podem ver escrito por um OH-, por exemplo. Mas, professora, que base é essa? Pode ser o hidróxido de sódio, certo? Uma base forte. Então, galera, a ozonose acontece em presença de ozônio, água e zinco, e a oxidação branda vai acontecer com a presença desse agente oxidante. Por que um agente oxidante? Vamos ver aqui. Ó, percebam que se a gente for puxar lá de orgânica, o NOx, aqui é uma molécula inorgânica, certo? O NOx do oxigênio seria -2. O número do NOx é a regrinha, que é -2 lá. E o do potássio, como ele está na família dos metais alcalinos, lá na primeira família, ele é +1, beleza? Então, aqui o índice, ó, quando a gente fizer 2 vezes 4, -8, e aqui +1, beleza? Então, para completar isso aqui igual a 0, eu vou ter que adicionar ó, +7. Então, o nosso desse manganês, ele é +7 aqui na nossa molécula. E quando ele está na presença de alcenos com duplas ligações, ocorre, galerinha, esta reação aqui, em que esse manganês, ele passa a ter um NOx +4. Por que +4? Porque o oxigênio aqui -2, certo? Vezes os 2 do índice aqui, certo? Vezes o 2, vai dar -4. E para completar igual a 0, a gente vai precisar de +4, certo? Então, percebam que o número de oxidação reduziu, certo? Então, houve a redução. Quem sofre redução é o agente oxidante, certo? Ou seja, ele sofre redução, mas ele provoca a oxidação no outro reagente, tá bom? Então, quando ele sofre essa redução, ele libera oxigênio no meio, que a gente chama de oxigênio nascente. E esse oxigênio é o que vai, ó, interagir com a nossa molécula, com o nosso alceno, aqui com a dupla. E aí, galera, ela é considerada oxidação branda justamente porque ela não quebra totalmente a dupla ligação. Ela quebra só uma das ligações e adiciona um grupo O e recebe hidrogênios da água, certo? Então, a oxidação branda de um alceno vai produzir um diol, uma dupla função de álcool, tá certo? Vocês estão entendendo? É bem diferente um pouquinho, né? Essa ozonólise da oxidação branda. Na ozonólise, a gente pode produzir aldeídos e cetonas. E na oxidação branda, que ocorre nesse meio reacional, a gente vai produzir um diol, tá certo? Alguma dúvida? Bom, galera, isso aqui é utilizado muito para identificar se existe alcenos numa amostra desconhecida. E é conhecido como o nome de teste de Bayer, certo? Vamos só ver como é que acontece para vocês terem noção de como é que acontece na prática reacional, quando você pega uma amostra de um alceno e coloca para reagir com a solução de permanganato de potássio. Vou mostrar aqui para vocês, certo? Deixa eu... Vou mostrar aqui um videozinho de feita essa reação. Tá meio lento aqui para mostrar.
tentar de novo. Que é num laboratório fazendo um teste de Bayer. Peraí, que é mais pra frente, porque esse aí é o de água de brom e esse aqui vai ser o de permanganato de potássio. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo? Sim. Certo, vou dar o play aqui. Ó, aqui nesse tubo de ensaio, tá lá a solução aquosa de permanganato de potássio. Ele vai mostrar a reação que acontece e vai adicionar o hexeno, certo? Que é um hidrocarboneto com 6 carbonos que tem uma insaturação. A gente vai ver o que é que acontece quando ele coloca. Ele mostra aqui a reação que a gente acabou de ver, formando o diol, e ele está adicionando lá. E agora ele vai agitar no tubo de ensaio. Ele está adicionando o hexeno. Formou ó, o precipitadozinho, a suspensão ó, de óxido de manganês. E aí, se você deixar decantar, ele vai precipitar. Certo? Esse é o teste de Bayer, que ele vai identificar se existe ou não alceno numa amostra da gente, tá certo? E agora eu vou compartilhar novamente aqui os slides. Oxe, aqui. Permiti. Aí, no caso, seria o teste de Bayer, tá? Vocês já estão vendo o slide novamente de oxidação de alcenos? Sim. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, vamos lá. E agora a gente vai conhecer o outro tipo de oxidação que ocorre com os alcenos, que é a oxidação enérgica. O que é que diferencia da oxidação branda? O meio reacional, galera. Ficar atento. Vai ter o nosso permanganato, que é o nosso agente oxidante. Vai ter a água, que vai ter que ser o meio aquoso. E, obrigatoriamente, vai ter que ter um ácido. Tem que ser um meio ácido. Vocês podem ver com o símbolo de H+, ou com esse símbolo aqui, ó, H3O+, que representa a presença de ácidos no meio. Que ácido pode ser, professora? Pode ser o ácido sulfúrico, H2SO4. Certo? E aí, o que acontece? Na presença de H2SO4, um ácido forte, esse permanganato, ele vai passar ó, de um óxido de +7 para um óxido de +2. E vai liberar uma quantidade muito maior de oxigênio. E vai ter muito mais oxigênio no meio para reagir com o nosso alceno. Por isso que é uma oxidação enérgica. E o que vai acontecer? Lembram lá na oxidação branda, a dupla não quebra. Mas aqui, na oxidação enérgica, ela vai quebrar. Justamente porque esse ácido promove uma maior liberação do oxigênio nascente, que a gente viu lá. Certo? E aí essa ligação vai quebrar e vai vir a dupla O para os nossos carbonos. E a depender da ramificação, ainda entra oxigênio aqui, ó, entre a ligação do hidrogênio e do carbono, certo? Se tiver hidrogênio ligado ao carbono, esse oxigênio vai entrar aqui também. E aí vai formar o nosso um ácido carboxílico. Aqui no caso, o ácido etanoico, certo? Vamos lá. Dividiu essa molécula. Ó, ela está dividida aqui. Vamos fazer um pouquinho devagar. Ela vai ter, o oxigênio vai entrar entre a ligação do hidrogênio
e o carbono, ele vai entrar aqui, ó, e vai ficar o OH, que a gente conhece, e ainda vai entrar como dupla aqui com o carbono, certo? E aí vai formar o ácido etanóico. Como o outro lado da molécula é igual, vai formar o mesmo ácido etanóico, o mesmo ácido carboxílico. Mas aí o que acontece? Professor, e se não tiver o hidrogênio lá ligado ao carbono, como é que fica? Não consegue entrar o oxigênio, ele só vai entrar no carbono da dupla. Que é o caso aqui, ó, que a gente vai ter os carbonos secundários, ó, que ele vai ter ligado 2 carbonos. E aí ele não vai ter um hidrogênio para poder entrar o oxigênio entre o hidrogênio e o carbono. Então ele vai formar, ó, direto uma cetona, certo? Como os dois lados aqui são iguais, vai produzir só cetona, 2 cetonas iguais, certo? Mas aí, professor, se tiver um lado com e um lado sem, o hidrogênio sobrando, aí o que tem o hidrogênio sobrando, o carbono vai ligar com o oxigênio e o oxigênio vai entrar aqui, certo? Nessa outra, como não tem hidrogênio, vai entrar só o oxigênio aqui no carbono, certo? Então, ó, nesse primeiro caso, como o oxigênio entrou aqui entre essas duas entre essa ligação, ele vai ter, ó, uma hidroxila e a carbonila ligada aqui a esse carbono. Já o outro lado, depois que rompe a ligação, ele não vai ter ligação com hidrogênio para o oxigênio entrar. Então, ele vai ficar só com a dupla com o carbono, essa dupla aqui, certo? E aí vai formar uma cetona, beleza? E professora, se tiver uma ramificação mais longa, não tem problema, como é no caso aqui, ó. Vai entrar novamente o oxigênio aqui, o oxigênio no carbono, vai entrar um oxigênio aqui entre a ligação com o carbono, vai entrar outro oxigênio aqui e outro oxigênio aqui. Sempre que tiver o hidrogênio ligado ao carbono, vai entrar lá e o oxigênio ligando aos carbonos que fazem confirmam a dupla, certo? Conformam a dupla. Então, aqui, galera, ó, se a gente vai adicionar um oxigênio entre essa ligação, ele está aqui, ok? Entre essa ligação, ele está aqui. E com o carbono, ele entrou aqui. Nessa outra molécula, quando a gente quebra a ligação, ele vai entrar aqui, ó, diretamente no carbono e vai entrar também no hidrogênio, ó, formando o OH. E mantém lá o comprimento da ramificação dele, certo? Então, aqui a gente vai ter um ácido carbônico e um ácido carboxílico. Só que o que acontece? A gente tem que ficar atento quando a gente tem carbonos que fazem parte de uma dupla que ele só tem hidrogênio como ligante, porque ele vai formar essa estrutura do ácido carbônico. E essa estrutura, galera, ela é muito instável, tá? Como ela é muito instável, ela acaba se decompondo em gás carbônico e água. Então, o nosso produto final aqui dessa reação vai ser o nosso ácido propanoico. Vai ser o nosso ácido propanoico e a decomposição desse ácido carbônico, que vai ser o gás carbônico e água. Tá certo? Vocês estão com dúvida? Foi muito rápido? Podem perguntar, galera. Tá muito complicado, é porque a oxidação é um pouquinho complicado, mas se vocês pegarem esse jeitinho que eu estou dizendo, vocês vão conseguir resolver muitas questões de oxirredução. E é um assunto que cai muito na prova, então se vocês tiverem dúvida, pergunte, tá? E aí, todo mundo entendeu que quando formar esse ácido carbônico, ele vai se decompor, porque ele é muito instável. Isso aqui tem que a gente ficar atento nisso quando tiver a oxidação enérgica, tá? Na presença de permanganato de potássio, esse agente oxidante, e meio ácido. Beleza?
Ninguém tem dúvida? Tá tudo claro? Vou passar, hein? Pronto. Aqui uma questãozinha para vocês. A ozonose de um alceno A produziu propanona e propanal. Qual é o nome desse alceno? Alguém se arrisca a tentar dizer? A ozonólise, galera. Como é a reação de ozonólise? Quais são os reagentes que tem na ozonólise? Vamos dizer aqui, ó. A gente vai ter o nosso alceno A, certo? Na presença de ozônio, né? Ozonose, ozônio. Vai ter em meio aquoso com zinco. Certo? E aí, qual é a estrutura da propanona e do propanal? Estão lembrados? Alguém pode dizer? Butano. Oi? Disseram aqui nos comentários buteno. Buteno. Formando aldeídos ou cetonas, né? Exatamente, é formando aldeídos ou cetonas. Vamos ver se forma o buteno mesmo. Vamos desenvolver essas duas estruturas, que são os produtos, para a gente conseguir visualizar melhor. Ó, a propanona. C dupla O, né? Vai ter que vai ser uma acetona, né? Propanona, acetona, que vai ter prop, 3 carbonos, certo? Nossos 3 carbonos ligados aos hidrogênios para completar as ligações. Beleza? Aqui no caso a nossa propanona. E vamos ver o propanal. O propanal, como é? Ele vai ter uma carbonila também, né? Aqui. Só que aí, como ele é propanal, o nal de aldeído, ele vai ter um hidrogênio, certo? E aqui vai completar os seus 3 carbonos do próprio, certo? Tem que estar ligado aí na nomenclatura de compostos orgânicos, beleza? Ó, tá aí nossos 2 produtos. Destrinchamos os produtos que a gente obteve, que ele falou aqui na questão. Aí a gente tem que descobrir qual é o A. Lembra que o oxigênio entra com tudo e quebra a dupla do alceno? E aí, como é que a gente faz? A gente pode considerar, ó, isso aqui, ó, junta as duas moléculas justamente onde foi adicionado o oxigênio, beleza? Que aqui vai ser o caminho inverso. E aí, a gente vai ter, ó, o novo composto. Vai ser o C, aí vamos colocar a dupla, o outro carbono, e terminar de completar a nossa estrutura. E aí, vocês já sabem qual é o nome dessa molécula, que vai ser o nosso reagente A? Alguém sabe dar o nome? Como é que está a nomenclatura de compostos orgânicos? Que a gente já tem a resposta, mas a resposta da pergunta é o nome. O que foi de reação a gente já desenrolou aqui na questão. Agora a gente tem que prestar atenção ao nome. Alguém sugere o nome desse composto? Buteno, hexeno. Eita, galerinha. Vamos lá, como é que a gente faz para dar o nome de compostos orgânicos? Vai procurar a cadeia principal, que aqui, ó, a gente tá vendo, tem uma ramificação. E essa cadeia principal vai ter que ter a nossa insaturação, certo? Ó, então a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Beleza? E vai ter uma ramificação A. E a gente vai ter que nomear esses carbonos de maneira que fique a menor numeração. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5.
Beleza, galera? Se a gente nomeasse da direita para a esquerda, a gente ia ter uma maior numeração na dupla, certo? Que ia ser 1, 2, 3. Só que aqui a gente chega primeiro, ó, sendo com o 2. Beleza? E aí, como é o nome desse composto? Penteno. Penteno, mas aí, ó, tem que dizer onde está a insaturação e ainda tem que dizer onde está a ramificação. Lembra que a gente tem que botar umas numerações dentro do nome? E aí, ó, vamos lá. Começa pela ramificação. A gente vai ter o 2, né? A ramificação está na posição 2 da cadeia principal, certo? E é o que, ó? É só um carbono, então é metil. 2-metil. E agora a gente vai para a principal. Que aqui, ó, no caso, são 5 carbonos, certo? Então, 5 pente. E aí tem que colocar a numeração de onde está a insaturação. É o 2, ó. Então, 2. E ainda tem que dizer o em, que é uma dupla insaturação, né? Eno. Beleza? Então, a resposta para a nossa questão era justamente esse 2-metil-pente-2-N. Certo? E aí, alguém ficou com dúvida na nomenclatura ou na forma que a gente descobriu o reagente, utilizando o que a gente aprendeu de ozonólise? Entendeu, Guilherme? Sim. Se tiver dúvida, pode perguntar. Uma questãozinha um pouquinho difícil, né? Mas esse tipo de questão é que cai. Bem, então a gente viu que em alcenos pode acontecer a ozonólise, a oxidação branda, né, que é em meio básico, e a oxidação enérgica, que é em meio ácido. Eu ia continuar aqui para a gente ver a oxidação em alcínios, certo? Ela é bem tranquila. Eu acho que, deixa eu só ver, eu acho que não vai dar tempo, já é 1h47, então eu quero ver lá a questão com vocês. A gente continua a reação com alcinos e álcools, que foi o que eu tratei lá no vídeo, né? Falando sobre o etanol, para vocês, que a gente vai ver que ocorre oxidação com álcools também. A gente vai deixar para a próxima aula, certo? E aí, eu queria ver com vocês se vocês tinham alguma dúvida em relação lá ao campeonatozinho que a gente vai fazer no dia 27. Alguém tem alguma dúvida em relação a... Vai ser de que horas? Vai ser esse mesmo horário da aula, certo? Esse é o mesmo horário da aula. E eu mandei um videozinho lá no grupo do WhatsApp. Você tá lá no grupo? Os meninos passaram para você? Tô sim, eu tô lá. Pronto. Ele tem lá um vídeo, a Laine postou, e lá tá falando quais são as regras do jogo, certo? Então é o seguinte... no dia 27, nesse horário da aula, a gente vai responder 20 questõezinhas, que vão incluir quais assuntos? Vão ser os assuntos de todos que a gente viu de reações. Vai ser todo um conjunto de reações para a gente fazer uma revisão geral e cobrar que vocês estejam estudando, porque reações orgânicas caem muito nas provas do Enem, certo? E é um assunto... As questões vão ser de março todo dia? Vai ser todas as questões vão ser de março. Se eu posso passar o vídeo, posso passar lá. Eu vou passar aqui o vídeo rapidinho. É menos de 50 segundos. Vocês não estão olhando as coisas direito, mas assim, lá tá bem direitinho o vídeo. E aí, a Cleitinha vai botar agora. E além disso, essa parte inicial que a gente até comentou, nomenclatura, a gente viu no início do ano. Então, no portfólio eu coloquei tudo que a gente viu até hoje, do início do ano até hoje. Então, não coloquei a parte de oxirredução. Mas o que a gente viu até a última aula, eu coloquei para a gente revisar. Então, são 20 questões, que, na verdade, a quantidade de questões, quem disse foi a coordenação. Cada disciplina tem uma quantidade de questão diferente. Eu acho que química, física e biologia é tudo igual, 20. A gente tem que fazer pelo menos 5 discursivas. Então, eu coloquei 6 discursivas e 14 objetivas de todos os assuntos.
Então, é bom porque vocês vão revisar. Física são 20. Vixe Maria, não sabia não. Para mim que não tem 20 lá, não. Mas eu vou conferir aqui, que ela mandou para todos os professores. E aí, eu já enviei para a coordenação ontem. Eu não sei, é português e matemática são mais. Isso eu sei de certeza. Eu não sei se já pode fornecer a vocês ou se são eles que vão mandar para vocês, mas eu já enviei para eles essas questões, viu? E aí é bom que vocês revisam, porque vocês estavam craque que só e agora estão esquecidos. É, por isso que eu estou tentando reviver a nomenclatura, que é para vocês ficarem mais atentos à nomenclatura. Porque às vezes você não consegue resolver uma questão só por causa de uma besteira de nomenclatura, certo? Vou passar aqui o vídeo para vocês, galera. Vou tirar só a música aqui para você, ó. O nome do jogo vai ser Bora Reagir. E aí, ó, conteúdo. Reações orgânicas e substituição, adição, eliminação e oxirredução que a gente está vendo agora. Mas o conteúdo dos vídeos. Que são esses vídeos? São os vídeos que eu estou disponibilizando para vocês toda semana, para a gente conseguir contextualizar o nosso assunto que a gente está vendo de reações orgânicas. Fica muito chato se a gente ver só as reações, e não ver onde elas estão sendo aplicadas, certo? Então, esses conteúdos dos vídeos também vão estar lá. A gente viu falando sobre o ibuprofeno, que é um dos medicamentos utilizados na Covid-19, o descarte de plásticos, a produção de etanol, certo? Que foi dessa semana, que eu ia falar sobre a oxidação de etanol, mas não deu tempo. Beleza? Então, vão ser esses os conteúdos. Inclusive, as listas de exercícios que a gente vem postando na plataforma. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a elas, pode perguntar direto para mim no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? E aí, até o dia 27 vai estar tendo esse jogo. A gente vai estar estudando o conteúdo para esse jogo. E no dia 27, lá às 13 horas, que vai ser aqui pelo Meet, que a gente vai usar a plataforma lá do Kahoot para fazer o jogo de perguntas e respostas. Professora, Oi? eu vou ter que sair agora. Tá certo. Mas aí você vê o vídeo, tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá? Pode ficar à Certo, vontade. obrigado, tchau. Tá, obrigada também. Pronto, galerinha. Aí a pontuação são 20 questões de múltipla escolha lá, que a depender da dificuldade, vão valer 1.000 pontos ou 2.000 pontos, certo? E aí, galera, o que eu queria conversar com vocês é em relação a esses pontos extras para os alunos que fizerem um vídeo. Então, cada aluno que se propor a fazer um vídeo desse estilo que eu estou fazendo, para vocês interagirem com o conteúdo, ele já vai entrar no jogo com um ponto extra de 2.000 pontos. Ou seja, já tem uma questão na frente, uma questão difícil, certo? Então, quem quiser se propor a fazer esses vídeos, eu vou estar disponível para vocês, para debater o que vocês podem, o tema do vídeo de vocês, que conteúdos você pode entrar. Eu vou ajudar vocês, certo? Para editar, e se você tiver dificuldade para editar o vídeo, eu ajudo vocês também, tá bom? Para a gente conseguir fazer. Vocês não vão estar sozinhos para fazer esses vídeos. O que importa é vocês virem, buscarem e fazerem o vídeo, e eu vou estar sempre auxiliando vocês, tá certo? E aí, galera, a gente, cada semana a gente vai ter, hoje a gente já vai ter um sorteio de quem quiser se candidatar para fazer o vídeo. E próxima semana a gente vai ter também. Então, quem quiser se candidatar para fazer o vídeo, junto comigo e com outro colega, que ele pode ser realizado em dupla, cada um dos alunos vai ter os 2.000 pontos, certo? E aí, no dia do sorteio, vai ter os prêmios, que vão ser 3 prêmios bem legais. Garanto que vocês não vão se arrepender de tentarem conseguir uma pontuação boa nesse jogo. E também pode rolar alguns brindes, certo? Aí o primeiro colocado, ele vai poder escolher entre os 3 prêmios. O segundo entre os 2 restantes e o terceiro vai ficar com o terceiro, certo? E aí, vocês me respondem se querem, alguém quer se candidatar para fazer o vídeo. Vai ser muito legal porque vocês vão poder aprender um pouco mais, né? Contextualizando o assunto, que lembre-se que não é nem cai contextualizado, certo? Então, alguém mais quer se candidatar além de Guilherme?
para fazer. Se alguém quiser mais também, pode fazer de dupla, ou a gente também faz um sorteio, certo? E aí, então tá certo, Guilherme, dá certo com você? Ah, pronto, Ianca também está se candidatando. Beleza, então a gente vai fazer esse vídeo com vocês, tá bom? E, galera, eu vou já adiantar o tema. A gente vai falar sobre as queimadas. A oxidação está muito a ver com queimadas. Então, a gente vai conversando pelo direct, certo? Lá do WhatsApp, para programar como a gente vai produzir esse vídeo com vocês, tá bom? Vou dar apoio com vocês. E aí, se vocês puderem só mandar um direct para mim, professora, eu sou Ianca ou Guilherme e vou fazer um vídeo com a senhora. Manda só que é para eu ter o contato com vocês, tá certo? Vai ser bem legal. E aí eu vou, inclusive, ensinar vocês como é que faz essa edição. Já pensaram? Entendeu? Se vocês quiserem no futuro fazer a edição de um vídeo, publicar alguma ideia de vocês, vocês vão estar aprendendo isso aí também comigo. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar, galera. Vocês estão empolgados para participar do jogo? Vai ser parecido, vai ser com Kahoot, né, também? Com Kahoot. Com Kahoot, igual aquele que a gente fez da outra vez. Foi bem legal. As perguntas geralmente não tem um texto muito grande, né? Quando é no Kahoot. Então, vocês respondem bem rapidinho. Já revisam antes, que isso aí, posteriormente, pode ser atribuído nota de verdade, né? Já que agora a gente já está perto de terminar o ano. Já tem esse portfólio, participação, cada um adora uma nota. Menina... Já estou nervoso, não colocar a música, sem entender, né? Porque não tem a música, né? Sei, assim, pode desativar. Aí eu coloquei uma música bem de suspense da outra vez. Aí dava uma tensão para responder. Tudo tenso, vai ter perguntas fáceis, médias, assim, fácil média, de valor de 1000 pontos, e as mais hard, que são de 2000 pontos. Então, vocês fiquem de olho, assistam os vídeos antes, certo? Façam os exercícios que a gente está mandando lá no Cigeduc. Se tiverem dúvida, manda para mim. Quero ver agora. Vamos embora reagir para aprender essas reações de química orgânica e dar show lá nas provas de vocês, tá bom? Então, era isso. Próxima aula. Professora, pode falar? Pode falar. Você tem como mandar os vídeos das semanas anteriores lá no grupo do WhatsApp? Porque eu entrei essa semana e eu não tive acesso ainda, sabe? Tá certo, tá certo. Eu vou compartilhar o link lá. Porque tá tudo no canal de Align, lá no YouTube. Mas aí a gente compartilha novamente, tá certo? Tá, obrigada. Pronto, galera. Vai ser isso aí. Próxima semana a gente vai ter outro vídeo para produzir. Então, quem quiser esse programa também... E pensando, ai não, eu quero. Então vai. Essa semana a gente vai fazer com o Guilherme e Ianca, tá bom? Então tá. Era isso, galera. Então, tudo chique. Muito obrigada, Cleitiane, mais uma vez. Uma aula maravilhosa. Obrigada também aos alunos por estarem participando. Né? Hoje também teve uma participação boa. Pela manhã teve mais, mas é porque muita gente já justificou o motivo, né, de hoje à tarde estar trabalhando. E quem não assistiu já está ansioso para ver o vídeo da aula. Eu estou só monitorando aqui para ver se está aumentando e eu estou percebendo que nas